Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais conhecemos o Senhor, mais sua graça e paz aumentam em nossas vidas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o nosso coração ele se tranquiliza. Os nossos pensamentos, eles deixam de ser contraditórios. Nós não mais nos preocupamos com as coisas, nem tentamos imaginar como as coisas seriam se no passado alguma coisa tivesse acontecido diferente. Então nós estamos satisfeitos com o presente, sem a necessidade de querer modificar nada. E não porque esse presente ele esteja alinhado com os meus interesses, mas porque eu sinto a presença de Deus na minha vida, porque eu sinto o Espírito Santo dentro do meu coração. E esse alinhamento com a vontade de Deus me deixa num estado tão tranquilo e satisfeito que eu já não tenho mais a necessidade de tentar modificar as coisas. À minha volta, nem sempre tudo vai estar bem, mas aquele sentimento de busca, ele saiu de dentro de mim. Porque quando nós vivemos longe de Deus, quando nós vivemos na nossa própria escuridão, tudo o que nós fazemos são buscar as coisas. O que eu sonho é uma busca. Então você pode ter uma pessoa, mas continua buscando outras pessoas. Você pode ter um trabalho, mas continua buscando outros trabalhos. Você pode ter diversas coisas, mas você continua buscando outras coisas. Porque o próprio ter, longe da vontade de Deus, não traz satisfação. Só que o problema desse tipo de comportamento, de sempre estar buscando, é que eu acabo colocando um objeto de interesse. E toda vez que eu coloco algo que eu possa acreditar que aquilo é a realização de Deus, o diabo pode vir e me dar. Então, como eu sei se algo veio ou não de Deus? Eu preciso de um tempo de observação e olhar realmente o que aconteceu depois daquilo. Como está o estado do meu coração depois que aquilo aconteceu? Eu estou em paz ou estou perturbado? Eu estou com medo? Eu estou ansioso? Eu estou com receio? Então nós temos que observar o que está acontecendo dentro de nós para saber se nós deveríamos ou não estar buscando esse tipo de coisa. Então, mesmo que dentro de você exista uma satisfação momentânea porque aparentemente você atingiu os teus objetivos, isso daqui a um tempo não vai refletir dentro do teu coração, porque você vai começar a se frustrar, porque aquilo que você imaginava que seriam os sentimentos, você começou a esquecer. Então aquilo que no passado era o que unia, no futuro vai ser exatamente aquilo que incomoda. Porque as coisas que não têm Deus, elas têm tendência de ir morrendo com o tempo. É como se você pegasse uma flor e tirasse ela da terra. Ela vai morrer, ela vai murchar, ela vai secar, ela vai ter dependências de coisas de Deus. Se você quiser postergar um pouco o tempo de vida dela, como você colocar ela numa vasilha com água. Se a gente vai lá em 2 Pedro 1, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então Pedro, nessa
sua segunda carta, ele acabou de falar exatamente o que eu disse. Que se nós quisermos sentir a graça e a paz de Deus, nós temos que aumentar uma coisa, que é o conhecimento. Ah, mas como eu aumento o conhecimento? Lá vem ele. Lá vem ele falando para mim ler a Bíblia. Infelizmente, ou felizmente, nós temos a Bíblia. E por mais que você possa achar que é um livro chato, talvez a tua vida esteja chata como está porque você não leu esse livro chato. Porque a minha vida, ela começou a mudar depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, depois que eu comecei a ler, a conhecer Jesus, o Pai, o Espírito Santo, Deus e todas as coisas que Ele faz. Que a graça e a paz estejam com vocês. Então Pedro, ele está aparentemente fazendo uma saudação, um desejo. Olha, que a graça e a paz estejam com vocês. E aí ele complementa, e aumentem cada vez mais. Como que faz para aumentar, Pedro, a graça e a paz em mim? Por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus. Então é através da leitura da palavra de Deus, é através dos louvores, é através dos devocionais, é você frequentando a igreja, é você evangelizando, é você jejuando, é você orando, é você praticando todas as ferramentas espirituais, e cada ferramenta dessa cabe para um momento da nossa vida. Então, quando nós começamos a fazer isso, dentro da nossa cabeça, aquele sentimento de insatisfação, ele começa a sumir de dentro de nós. Eu já não mais me preocupo. Então, o que é o estado de graça? É o estado de contentamento, de satisfação. E a paz? É quando já não tem mais de uma voz dentro da minha cabeça querendo mandar na minha vida. Porque enquanto eu acho que alguma coisa precisa mudar, eu estou dando espaço para o diabo manipular os meus pensamentos. Enquanto eu acho que a culpa das minhas próprias ações é de alguém, eu não estou na presença de Deus, eu não estou praticando a sabedoria de Deus. Se eu acho que alguém precisa se converter para a minha vida poder estar satisfeita, então já não é mais Jesus que é a satisfação, são as coisas, são os acontecimentos. E esse é o evangelho que corrói a nossa fé. Porque se Deus não fizer, Ele não é Deus? Se Deus não curar do jeito que você acha, Ele não é Deus? Se não aconteceu o que você quer, Ele não é Deus? Então eu coloquei um preço na glória de Deus. Eu coloquei um preço na paz de Deus, na graça de Deus. Você pode fazer isso? Pode. Você pode viver questionando as coisas? Pode. Ah, mas por que Deus não curou? Por que Deus não fez? Por que Deus deixou morrer? Por que Deus deixou a minha mulher embora? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas tinha uma vida inteira pela frente. Meu, você tem uma vida inteira pela frente. O que você fez com a tua vida? Você acha que as pessoas, porque elas estão vivas, elas vão fazer alguma coisa que presta com a vida delas? A maior parte só faz porcaria. Só faz porcaria. Isso quando não é uma criança que você cuida, criancinha bonita, e vira um bandidinho, vai lá, pega a arma, põe na cabeça do outro. E pra mãe tá tudo bem. Ai, vai fazer o quê? Eu já falei. E aí veste o saião de crente e sai pra rua. Sabe, se a gente não começa a educar dentro da nossa própria casa, a cortar benefício dentro da nossa própria casa, se for pra gente sofrer, que seja por fazer a vontade de Deus, mas não para alimentar a vida de alguém que vai prejudicar a vida de outras pessoas. E a gente não se sente responsável por nada. Ai, mas eu não tenho culpa. Ai, mas... Não sei. Eu não sei. Conversa com Deus e deixa Deus te orientar. Porque até então a gente fica ali supondo coisas. E é pela falta do quê? De conhecimento. É pela falta do quê? Da graça de Deus, da satisfação de Deus. Ah, mas eu estou despertando e a minha família não é o que eu imagino. Ah, eu estou despertando e os meus amigos não são... Seus amigos são o que você escolheu, a pessoa que você tá é a que você escolheu, e tudo que você tem é o que você escolheu. Tudo, tudo. No seu desespero de querer, você abriu mão de qualquer coisa para ter. Então essas coisas que você tem, é as coisas que você escolheu. E agora não é hora de reclamar, é hora de conhecer quem? A Deus e o Senhor. Já não é hora de reclamar. Se tiver que mudar, vai mudar, se tiver que continuar, vai continuar, e é a satisfação, é estar satisfeito. Satisfeito não envolve mudanças e nem o que você quer ou deixa de querer. Então esse conhecimento que vem através de Deus e de Jesus, o nosso Senhor.
E o que acontece conforme eu vou conhecendo a Deus? Eu estou terminando o Apocalipse agora. Então já vai ser a minha 8ª vez que eu leio a Bíblia completa. Nesse meio tempo, o que aconteceu com o meu conhecimento, com a minha sabedoria? Aconteceu que cada coisa que passa perto de mim, que talvez no passado eu iria interpretar de uma forma diferente, hoje para mim é insignificante. Então quer dizer que acontece tudo o que eu quero porque eu já li tanto a Bíblia, ou porque eu faço um devocional, porque eu tento ajudar as pessoas? Isso não significa nada. Isso significa para nós. Esse conhecimento só faz mal, só faz bem para nós. A atitude que nós temos de Jesus, ela pode sim colaborar para todas as pessoas? Pode. Mas primeiramente quem recebe a graça somos nós. E por que nós podemos fazer isso dessa forma? Porque o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Então, se eu tenho conhecimento de Deus, eu já tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho tudo o que eu preciso, a minha vida, o meu coração, o meu estado, ele já mudou. Eu já passei pelo processo de arrependimento. Isso é a primeira coisa que a gente faz. O se arrepender é a primeira coisa. Ah, mas quer dizer que depois eu vou ficar perfeito? Não, quer dizer que conforme eu vou fazendo, depois que eu já me arrependi, eu já vou pedindo perdão para Deus e desfazendo esse mal. Vou deixando a palavra purificar o meu coração. Antigamente a gente só ia acumulando os pecados e colocando a culpa nos outros e colocando a nossa esperança nas coisas. Deus não tinha espaço dentro de nós. Então nós já passamos por essa faxina dentro do nosso coração. E o poder de Deus tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, para a gente viver da forma que agrada a Deus, é viver baseado na presença dEle, nos seus ensinamentos e no seu conhecimento. Não tem muita dúvida. Não é mudar a minha forma de vestir, não é porque eu frequento a igreja, nem a igreja eu frequento. E isso quer dizer o quê? Que eu sou um desviado? Ou que você criou uma forma de, quem está na igreja é pessoa boa. Quem está na igreja está procurando Jesus. Então nem sempre na igreja vai ter pessoas boas. Nem sempre na igreja vai ter a tua ideia do que você imagina, do que você seja virtude. Porque o irmãozinho que falha com você, falha da mesma forma que você falha. Porque o pecado atua em todos nós. E eu sempre falo, a igreja é muito pouco. Você vai demorar tempo demais para conseguir se converter ali dentro daquele lugar. Porque como eu ganho conhecimento se apenas uma vez por semana, durante 1 hora ou 2, que eu vou lá para conhecer alguma coisa? Você imagina se você estivesse tendo um relacionamento e o seu relacionamento fosse dessa forma. Você não conversasse com a pessoa de forma nenhuma. Você nunca via a pessoa para nada. Você não tinha nada. Você não ouvia nada, não tinha zap, não tinha mensagem, não tinha nada. Você ia ver essa pessoa 1 hora por semana. O que você ia conseguir conhecer dessa pessoa? Não ia conhecer nada. Só que para Deus parece que isso é o suficiente. Porque eu vou lá e ainda que para mim aquilo ali consegue ainda se tornar um pouco menos produtivo. Porque se a gente ficasse 1 hora ouvindo a palavra de Deus, ok. Mas eu não fico ouvindo 1 hora a palavra de Deus. Eu fico vendo pessoas pregando sobre coisas que ela imagina, porque você também não tem nem a capacidade de falar se o que ele está pregando é verdade ou não. E aí você tem até a inocência de achar que o pastor ou o padre ele vai pregar só a verdade. E que se você pegar um vídeo da internet, as pessoas estão pregando. Porque às vezes tem a vontade, mas não tem o conhecimento, não tem a disciplina. Adianta eu querer fazer alguma coisa para Deus se eu não tenho a disciplina? Se eu não tenho o conhecimento? Se eu tenho que ficar perguntando para as pessoas se aquilo é certo ou é errado? Eu tenho que perguntar para a Bíblia, para Deus. E a Bíblia não é um livro difícil. Só que a Bíblia é um livro que precisa ser lido na presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder de Deus e os dons de Deus vêm dele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. Então, quem nos chamou? Deus nos chamou. E Ele nos chamou para quê? Para fazer parte de alguma coisa. Para fazer parte da sua glória e da sua bondade. Existe bondade sem Deus? Não existe. Ah, mas o fulano é bom. Não é bom. Ele está fazendo coisa baseada nos interesses dele. Não é bom. A bondade de Deus, ela vem sem interesse. Eu já não coloco as coisas que eu tenho acima do meu chamado para parecer que o meu chamado é maior do que ele propriamente é.
Porque se Deus depende das minhas coisas, tem alguma coisa errada. Se a gente vai lá na palavra, a palavra fala, olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então, às vezes, a gente acha que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente por nada. Você já viveu a tua vida do jeito que você quis e você acha que no final da tua vida você vai ter alguma coisa para oferecer para Deus? A única coisa que nós podemos oferecer para Deus no final da nossa vida é arrependimento, por nós termos desobedecido uma vida inteira a Ele. E agora quer achar como se fosse a pedra angular, aquele que chegou para tomar o lugar de todo mundo, porque ele tem um conhecimento que ninguém tem. Como se não fosse o Espírito Santo que revelasse até mesmo para uma criança. Então a gente tem que parar com essas maluquices de achar virtude. Se a gente acha que Deus é renúncia do mundo, Deus é arrependimento. Deus é o Espírito Santo. Nós falamos ontem, Deus usou de uma prostituta. E onde tem virtude em ser uma prostituta? Deus usou de um assassino. Moisés era um assassino. E onde tem virtude de usar um assassino? Sabe, a gente tem que tirar essa imaginação que o evangelho é a perfeição da minha cabeça, do que eu acho, do que eu é. Não tem nada a ver com isso. O evangelho é arrependimento. Se você não consegue olhar você como pecador, você nunca se arrependeu. Porque o dia que você olhar o tamanho da maldade que existe dentro de você, e o tanto que o poder de Deus e o conhecimento de Deus faz falta dentro de você, porque é Ele que acende dentro de nós, é Ele que pacifica os nossos pensamentos, o nosso coração. Não é o psicólogo, não é o remédio, não é o dinheiro, não é o plano de saúde, não é as garantias que nós temos desse mundo. Se a sua paz depende de coisas desse mundo, tem alguma coisa errada com as coisas que você acredita. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo. Então, tudo isso que nós fazemos para Deus, todo esse conhecimento que nós adquirimos, toda a paz, toda a glória, toda a graça, toda a bondade, o que isso reflete na minha vida? Ou o que isso muda nos meus desejos? O que isso faz nos meus sentimentos? O que isso faz sobre os meus planos, sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, sobre as minhas ambições? Os dons de Deus, eles acabam removendo tudo isso de dentro de nós. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade. E aqui eu não posso olhar essa palavra imoralidade e só fazer uma substituição como sexualidade. Porque parece que o imoral é só sexo. Eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso adulterar, eu posso fazer qualquer tipo de coisa. Posso fazer tudo aquilo que não vem de Deus, mas pra gente, imoralidade é fazer sexo antes do casamento. E a imoralidade, além disso, é um conjunto de coisas que quebram os mandamentos de Deus. Mas, principalmente, quer uma coisa que é mais imoral? É Deus pedir para perdoar e você não perdoar. É Deus pedir para amar e você não amar. É Deus pedir para ajudar e você não ajudar. É Deus pedir para obedecer e você não obedecer. Então, para a gente poder vencer essa imoralidade, essa desobediência, essa mania de colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, é que Deus vem dando os dons, e os dons vêm por onde? Através do conhecimento. Conhecimento de quem? De Jesus Cristo. E como que nós temos o conhecimento? Através da palavra. Se eu ler a palavra, mais uma coisa acontece. Além do conhecimento, aumenta a minha fé. Então, quanto mais fé eu tenho, mais eu acredito, mais eu consigo escutar a Deus, mais paz eu sinto dentro do meu coração, mais aquelas vozes que tinha na minha cabeça, elas diminuem. E aí nós começamos a caminhar junto do Senhor e unido com Ele. Então a imoralidade, e o que a imoralidade faz? Causa maus desejos que vêm do mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então os dons de Deus, ele modifica a minha natureza. Então eu deixo de ser uma pessoa carnal, uma pessoa que reage sobre desejos, que tem tentações, porque a tentação ela está na carne. Por isso que uma pessoa ela não consegue deixar de usar droga muitas vezes, porque ela vive carnalmente.
sexualidade carnalmente, pessoa que bebe carnalmente, que tem atração por pessoa do mesmo sexo carnalmente. E talvez você possa se questionar, né? Porque nós estamos falando de um Deus que é o amor e você gosta do poliamor, você gosta do todes. Qual é o problema disso? Um dia eu questionei Deus a isso e ele me respondeu. A pergunta que ele me fez é: se nós mudássemos as relações naturais, lembrando que Deus criou essas relações e não nós, tá? De novo, nós queremos colocar a nossa vontade para questionar Deus. Daqui 100 anos, o que iria acontecer? Se os menininhos com os menininhos e as menininhas com as menininhas, não ia ter mais humanidade. E hoje, do jeito que tá, daqui um tempo já não vai ter mais, porque cada vez menos as pessoas elas estão tendo filhos. Uns têm filhos de mais e outros de menos. E aqueles que têm demais muitas vezes não têm condição e só gera sofrimento para essas crianças. E aí? Nós vamos continuar insistindo no errado? Porque a carne está maior e você acha que precisa disso? Quando Deus ele entrar dentro do teu coração, todos esses desejos imorais, tá? E eu defini diversos desejos, desde você fazer fofoca, ficar falando da vida das pessoas, ficar achando que sabe todas as coisas, sentir orgulho por conquistar as coisas sem reconhecer que foi Deus que te deu essas coisas, por achar que porque isso ou porque aquilo, que um é menor, que o outro é maior, que esse pode, que esse não pode, que esse é, que não é, tudo você querer rotular e tipificar. Isso se baseia apenas nos teus desejos e nos privilégios que você quer adquirir. Então, para mim poder tomar parte na natureza divina, já ficou muito bem claro tudo que nós devemos fazer. Se a gente continua lendo essa passagem de 2 Pedro 1, versículos 5, 7 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: por isso mesmo, façam tudo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, junte o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, junte a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A devoção, junte a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então olha como Pedro, ele voltou amarrando as coisas. Por isso mesmo, façam todo o possível. Então eu tenho que começar a juntar as coisas. Porque a fé sem as obras, ela é morta em si mesmo. Então não adianta eu só ter a palavra se eu não tiver o comportamento. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não tiver o arrependimento. Não adianta eu saber o que é a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Não adianta eu falar que Jesus é o nome que está acima de todo nome, mas eu tenho medo de outras religiões e de outros deuses com D minúsculo, certo? Se eu acho que tem mal, que tem macumba, que tem amarração, que tem... Cara, então você esquece. Você precisa começar a acreditar em alguma coisa. Então nós vamos juntar. Qual é a primeira coisa que Deus pede para juntar? A bondade, a fé que vocês têm. E olha como eu disse, que se nós começarmos a conhecer a palavra de Deus, o que vai aumentar? A fé. Então eu junto a bondade e a fé. E o que isso garante? Que quem vai me recompensar pelo bem que eu faço através do Espírito Santo e dos dons que Deus me deu e dos recursos que Deus me deu é o próprio Deus. Então eu deixo de amar esperando as recompensas desse mundo. Eu deixo de amar as pessoas achando que elas têm uma dívida comigo. Amar não é fazer dívida, não, é pagar. Amar é pagar os pecados que nós cometemos. Porque quem muito ama, nós falamos sobre isso esse dia, aquele que muito ama, muito dos pecados, eles são perdoados. Então nós juntamos as duas primeiras coisas, a bondade, a fé. O que mais que eu tenho que juntar à bondade? Junte a bondade ao conhecimento. Então eu começo a entender a razão de todas as coisas. Ao invés de conhecimento, qual outra palavra nós poderíamos substituir aqui? Sabedoria.
Então, se eu junto a bondade, a sabedoria, eu entendo todas as coisas. E aí eu já não dependo mais de uma revelação, de um sinal, de uma confirmação. A minha fé ela já é tamanha. Quando eu preciso saber de alguma coisa, eu oro para Deus, eu converso com Deus, eu leio a palavra de Deus, eu já sei aonde eu consulto. Deus é o Google espiritual nosso. A Bíblia é esse livro. Então, ao invés da gente ficar ali procurando respostas nas coisas do mundo, é muito mais fácil nós conhecermos através da palavra de Deus. Só que isso vai levar um tempo, porque nós pecamos a nossa vida inteira. A vida inteira nós colocamos uma ideia fixa na nossa cabeça, e até a gente desconstruir essa ideia leva um tempo. Até que a nossa carne ela diminua, que ele diminua, que ele cresça para que eu possa diminuir. Então Deus ele tem que ocupar cada vez mais espaço dentro de nós. Então esse conhecimento, o que ele acaba gerando na minha vida? Domínio próprio. E por que eu tenho domínio próprio? Porque eu já não sou mais carnal. Então antes você tinha necessidades que hoje você não tem. Uma necessidade de um remédio para dormir, uma necessidade de um cigarro para você se acalmar, a necessidade de beber praticamente todos os dias para poder sentir alguma coisa que você não sentia. Porque se você está satisfeito, não tem sentido complementar as coisas. E aqui que é o ponto, o insatisfeito. Como eu sei que uma pessoa ela não tem Deus? Quando ela começa a complementar. Nunca tá bom por si só as coisas. Sempre tem que pôr um detalhe. Sempre tem que pôr alguma coisa. Então o cara ele começa na cerveja, ele vai pro cigarro, ele vai pra cocaína, e vai pra prostituição. E vai estar sempre buscando alguma coisa e colocando alguma coisa. E quando deita se sente sozinho e vazio. Não para pra pensar, não para pra olhar. Depois olha o extrato, vê quanto gastou, vê o desespero, e isso só vai escalando. E aí começa a rotular todas as pessoas como se ninguém prestasse. Talvez é um meio que você vive que não proporcione pessoas que não vivam buscando apenas os seus próprios prazeres. Então não é encontrar o cara certo que vai te levar para a Europa, que vai ajudar você a pagar suas contas, que vai... Cara, e aí? Você foi para a Europa e voltou. Foi para o lugar que você queria e voltou. E aí? Como é que faz depois? Eu tô sempre preocupado depois. Porque conquistar as coisas é fácil. Beleza, você foi lá, você fez, e aí, depois? Como é que vai fazer? Como é que vive com isso depois? Não, esse cara não presta, eu vou lá matar ele, tá? E depois? O que vai fazer? Como é que vive depois? Você consegue deitar depois? É aqui que a gente tem que entender o depois. Não se preocupar com o agora, e o depois? E a eternidade? E viver longe de Deus, dos dons, sem domínio próprio. Olha o domínio próprio onde que ele veio. Então uma pessoa ela consegue largar a droga sem Deus? Não consegue. Com Deus ela vai deixar de sentir aquele desejo? Vai. Por que ela usa droga? Porque ela não tem Deus. Por que ela tem depressão? Porque ela não tem Deus, não tem domínio próprio. Ela colocou todas as expectativas nas pessoas e as pessoas frustraram todas, ela já não consegue mais acreditar em ninguém. Tá, não tem vontade de viver, tá esperando morrer. Já viveu isso, tá? Ao domínio próprio juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Então perseverar é o quê? É continuar caminhando, é continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. Sabe outro nome que nós podemos mudar por perseverança? A bagagem que eu falo. E o que é a bagagem? É aquilo que a gente leva todo dia para a vida inteira. Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, orando, adorando ao Senhor. Olha, está escrito ali embaixo. Devoção a Deus, adoração a Deus. Que eu vejo pessoas que são devotas de outras coisas, né? Não de Deus ou de Jesus Cristo. Então nós devemos, devoção é o dever alguma coisa para Deus. Não que Deus ele vai vir cobrar a sua graça, mas nós devemos sempre saber quem nos tem nos sustentado. A devoção juntem a amizade cristã. E a amizade cristã juntem o amor. Então olha que nós vamos começar formar amigos em torno do Senhor, em torno da palavra e do comportamento. Mas olha para você ser amigo de alguém, o que você passou lá antes. Você teve que ter o conhecimento, você teve que ter a fé, você teve que praticar a bondade, você teve que fazer um monte de coisa para depois se tornar um amigo cristão, para depois a gente falar sobre amor. E as pessoas elas já vão querendo amar, já vem querendo. Tem criança segurando na mão da outra e querendo, é o amor. Não, beleza. Papai, mamãe, tem criança em casa? Menininha, menininho? Então, ensina o que é a sexualidade, ciclo menstrual,
período fértil, dá remedinho, sabe? Se não consegue segurar a criancinha, dá remédio. Ensina, fala, ó, se você vê que o menininho fez coisa errada, tome isso daqui. É o que era o certo de ensinar? Não é, mas depois vai condenar uma criança a viver uma vida que talvez você mesma viveu. Porque o pai e a mãe não ensinou nada, porque não pode falar dessas coisas. E aí vem um cara que não tem nada a ver com a vida dos outros e tem que ficar minimamente ensinando. Cara, o diabo ele vai dominar as pessoas, a gente querendo a pureza dos nossos filhos ou não. Só que ele não pode dominar o conhecimento. Então eu tenho que conhecer minimamente o que acontece à minha volta e como as coisas são. Porque senão depois eu vou ter que lidar com consequências que eu não quero. E se você acha que o diabo ele não vai começar a escalar as coisas na sua vida, ele vai. Ele vai. Ah, então já percebeu como tem que basear a parte do conhecimento. Então, primeiro se converte, depois seja amigo de alguém para depois querer alguma coisa. Porque se você inverter essa ordem, você vai viver de separações e decepções. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então quem não toma isso como verdade, quem quer mudar a ordem dessas coisas é um cego. Está vivendo ainda na escuridão, não passou pelo processo de arrependimento. Porque olha como ele vai exatamente no ponto. Você foi purificado dos seus pecados passados? Então por que você continua agindo desse jeito? Por que você continua condenando ao Senhor? Então olha que a cegueira espiritual vem quando? Quando eu deixo de praticar aquilo que Deus ensina para começar a ouvir outras vozes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a palavra de Deus esteja dentro da tua vida, dentro da rotina, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, conhecimento e através desse conhecimento, a paz que excede todo o entendimento, que Deus ele possa cada vez estar mais presente contigo, curar tuas feridas, acalmar esse coração aflito, tirar toda essa ansiedade de você. Que o Senhor ele seja o seu objetivo, o seu alvo, a sua esperança, a sua perseverança. E lembra sempre, sem Deus não existe bondade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.